Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana e nós voltamos aqui para falarmos sobre vida interior. Primeira semana nós falamos sobre as primeiras coisas, as prioridades. Na segunda semana nós falamos sobre aquelas coisas que nos movem, sobre as energias que nos movem, energias internas, energias externas. Hoje nós vamos falar de dicas, porque a gente vai falar de tanta coisa e aí de repente você, como é que eu faço para poder usar isso que vocês estão falando? Pode ficar parecendo muito conceitual. Então hoje nós vamos falar alguma coisa mais dada à prática, à praxis, à ortopraxia. Bonito esse nome, né? Eu sempre quis falar ortopraxia, bacana isso. Então a gente fala sobre dicas, vamos dar dicas de como efetivamente vivenciarmos a organização das primeiras coisas primeiro, identificando aquilo que nos move e aquelas coisas que nos movem que são internas e aquelas coisas que nos movem que são externas, na verdade, fora da gente, né? Uma grande dica para começar, Wesley Cavalheiro está aqui comigo e também Fernando Augusto Leires, meu irmão, que também trabalha com a gente aqui nesse vídeo. Qual dos dois vai começar? Sempre os mais velhos primeiro? Sempre os mais velhos primeiro. Nós estamos seguindo a norma ética consensual da sociedade. Olha, penso que uma coisa que é importante é... Eu não vou contar, eu tenho que te interromper. Isso é bullying, isso não é norma nenhuma. Mas é verdade, mas a ideia é essa, para deixar claro quem é o mais velho ali. Isso é bullying com o idoso, eu acho. Porque assim, se a gente for comparar o estado, né, que ele se encontra e o estado que eu me encontro, por exemplo, vamos pensar que eu sou o mais velho, mas na verdade é ele, gente. Então, mas eu vou aguentando, eu já aprendi a ter resiliência. Isso aí chega lá. E diz o ditado que no fundo só implica-se quando você tem amor, né? Há controvérsia. Eu diria o seguinte, que a primeira coisa, que talvez seja o mais importante, é estabelecer com clareza e bem pontual o que você quer. O que você quer nas diferentes áreas da sua vida. O que você quer em termos pessoais, o que você quer em termos familiares, o que você quer em termos profissionais, o que você quer em termos de saúde, o que você quer em termos de finanças, o que você quer em termos de relações. Você definir de uma maneira bem objetiva e que possa ser mensurável aquilo que você quer. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira dica. Escolher a prioridade nas diversas facetas do indivíduo. Isso. Porque eu vejo muita gente falar assim, isso ainda é costume hoje. Tá aqui se perdendo, né? Tá meio que se esquecendo essa fala. Mas ainda você vê muito daquela coisa de, não, minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida isso, minha vida aquilo, como se o cara fosse multifacetado e tivesse várias vidas. Isso. É um gato, 7 vidas, não é. Ele é um indivíduo único, mas nas diversas facetas, nas diversas situações da vida dele, nos diversos papéis, ele tem coisas e escolhas a serem feitas. Pondera assim o seguinte, né? O que você quer de modo geral que a sua vida esteja, como é que está o seu estado de ser daqui a tanto tempo, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, como é que você quer de modo geral o seu estado de ser? A partir desse modo geral do estado de ser, dessa sua definição do estado de ser, você elenca as diferentes áreas da vida. Normalmente eu trabalho com 12 áreas da vida, e nessas diferentes áreas da vida, quais são os objetivos então específicos, quais são as metas específicas e mensuráveis nessas diferentes áreas da vida. Estabelecer isso de uma maneira bem clara, bem pontual e que possa ser mensurada. Isso aí é que é importante. Então você está me dizendo que antes do indivíduo se pretender a estabelecer uma relação de metas, de coisas que ele quer fazer, de agenda, cronograma, primeiro ele tem que identificar o que é que ele quer da vida. Isso. O que ele quer que a vida dele seja. Isso. E nesses prazos diferenciados. Isso. 3 anos, 5 anos, 10 anos, coisa parecida, é isso? Isso, é isso aí. Dependendo da pessoa e dependendo do contexto, a gente sugere um determinado prazo.
Menos de 3 anos talvez não seja muito producente de uma maneira geral, mas também no contexto que a gente vive hoje, querer coisas como é que eu quero para daqui a 50 anos, fica também um tanto quanto complicado. Então tem que ser prazos que de alguma maneira a pessoa consiga ver o horizonte, estabelecer o horizonte dentro do contexto dela. Então se é um jovem, um adolescente, cara, máximo prazos assim para 5 anos, no máximo 5 anos. Agora, se você já tem uma pessoa de meia idade, entre os seus 40 e 45 anos, aí já dá para você trabalhar prazos mais longos, no fato de 10, 15 anos. Pé na cova como o meu, como é que funciona? Aí você já trabalha de uma maneira diferente. Você tem que estabelecer, você estabelece um ponto que a gente chama assim o ponto da bifurcação. Aí como é que você vai se preparar para chegar nesse ponto da bifurcação, e você faz um outro planejamento para a partir do ponto da bifurcação. Você já estabelece a priori 2 etapas. Essa bifurcação seria o quê? Não morreu, continuou? A bifurcação é o ponto seguinte: eu já tenho as minhas necessidades básicas atendidas, eu tenho aquilo que eu sonhei quando jovem já realizado, e o que eu vou fazer daqui para frente? Aí você tem 2 alterações. A bifurcação pode ser um momento desse. Me aposentei, a partir de agora, o que eu vou fazer? Exatamente. A partir de agora, o que eu vou fazer? Você tem 2 alternativas. Ou você descobre um caminho de plenitude, onde você vai transcender tudo aquilo que você já realizou ou já conseguiu até agora, ou então você vai virar um cínico aí, jogando dominó e carta e baralho pro resto da vida até chegar a hora de passear. Agora, você está falando sobre isso, questão de prazo de 3, 5 anos, a pessoa colocar planejamento. Eu entendo tudo isso de uma maneira bastante clara e que é extremamente satisfatório que a pessoa consiga organizar a vida desse jeito, mas a sensação que eu tenho é que no mundo imediatista que a gente vive, há uma dificuldade enorme de traçar prazos tão longos. E aí quando você fala não menos que 3 anos, para o imediatismo do mundo moderno, 3 anos é uma eternidade. Eu não sei se eu falei no primeiro programa nosso, que os meus filhos, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa, eu falo assim, não, mas isso aqui está passando não sei o quê. Eu falo assim, que é isso, pai? Isso é de 2018. Uhum. E aí ele fala que 2018 como se fosse uma... Nossa... Não jura para trás. Isso. O que acontece é o seguinte, né? Na hora que você se propõe a ter a fazer uma faculdade, ser graduado no 3º grau, numa faculdade, ou você se propõe a fazer um curso técnico, você já está fazendo planos para daqui a 3 ou daqui a 5 anos. Então, esse imediatismo, ele é relativo, porque a vida nos impõe a fazer coisas de longo prazo. Então, tem um aspecto que a própria vida nos impõe a fazer planos de longo prazo, mesmo que você já tenha um curso de qualificação, uma graduação, você vai fazer uma pós-graduação, ela vai levar 2 anos, ou ela vai 3 anos, vai fazer um mestrado, vai levar 2 anos, vai fazer o meu doutorado, são 4 anos. Então, existem coisas que nos são impostas que vão além desse imediatismo. O que acontece é que nas pequenas coisas, nós somos sugados, somos atraídos pelo imediatismo. E há um movimento de contracultura no sentido de simplificar e de baixar a velocidade das coisas. Então, é um estado que você precisa... O quanto você vai se deixar levar pela cultura dominante, ou quanto você vai ser dono da sua vida, ser dono do seu destino. Agora, puxando o gancho do que você estava falando, e por que eu falei sobre imediatismo? Porque, na minha concepção, Fernando, o imediatismo ele funciona como uma cilada. Como a pessoa tem um apelo imediatista, ele não consegue se ver fazendo nada de longo prazo. Então, como o de longo prazo para ele é muito tempo, ele nunca começa, porque vai ser muito tempo. E o tempo vai passando, quando ele percebe, o tempo que passou dele não fazer o que poderia ter sido feito, já teria cumprido o que era de longo prazo que ele não quis. Pelo imediatismo. A vida vai passando, e quando ele olha para trás, já passaram 20 anos, já passaram 30 anos.
E a coisa não andou porque o imediatismo o tirou do planejamento mínimo daquilo que poderia ter caminhado, teria funcionado. Nós estamos vivendo um período em que tudo é muito acelerado e muito imediatista. No entanto, na contramão, nós estamos vivendo mais tempo. Se nós pararmos para pensar que na Idade Média a faixa etária, a média etária de vida era de 47 anos, e tudo era muito mais lento, muito mais devagar, nos 47 anos você realizava coisas, e realmente coisas relevantes. Você vê Spurgeon, ele viveu 57 anos e escreveu 160 obras. Um negócio assim, fora do normal. Em 57 anos. Mas por quê? A vida era mais lenta, então se dava tempo ao tempo. O cara se dedicava a fazer aquilo de forma real, verdadeira. Ele colocava o coração naquilo que ele está fazendo. Então hoje as pessoas não estão colocando o coração no que estão fazendo? Até estão, mas superficialmente. Elas colocam muito ímpeto, muito empenho, mas superficialmente. Então não mergulham. Eles, enquanto podem nadar, e aí eu vou usar a expressão, né? A expressão da natação, enquanto ele pode nadar de apneia, ali no máximo 5 metros, ele não vai usar o escafandro, ele não vai lá no fundo, ele não vai se aprofundar. E aí com isso ele tem uma vida no que é raso, nas ações do raso, do espelho só, mas a vida dele é longa. Então ele vai vivendo de projetos em projetos pequenos para tentar suprir sua demanda de realização e realizações pessoais, mas são realizações pequenas. Outro dia um rapaz falou para mim assim, conversando, disse, mas eu gasto mesmo. Eu não é que necessariamente gasto, mas ele está dizendo, eu faço mesmo porque daqui a pouco eu morro, fica tudo aí. Eu disse, é verdade, mas dá azar de você não morrer. Como é que vai ser a vida então, depois disso? E diante do cenário que a gente hoje não está morrendo tão cedo. Você não morreu, e aí como é que vai fazer? Isso aí aconteceu com um magnata do Rio de Janeiro, né? Em que ele foi pego assim, falido. Aí foi perguntar, o que aconteceu? Porque ele só gastava, né? Isso foi erro de cálculo. Eu vivi mais do que a expectativa que eu tinha lá. Eu esperava, vou gastar o dinheiro até eu morrer. Só que o dinheiro, ele gastou até onde ele previa que ele ia morrer, só que ele não morreu. Aí ele continuou vivendo e o dinheiro já tinha ido. Pois é, então esse imediatismo é meio complicado. Agora, uma das dicas que a gente estava tentando fazer é a partir do entendimento do que é que eu quero fazer, de como vou fazer e de que forma eu vou conquistar as coisas naqueles prazos que eu me predetermino, é a montar uma agenda. Como é que faz? Como é que funciona essa agenda? Eu não sei se o montar a agenda seria o primeiro passo. Não sei. Aí a gente pode discutir aqui porque cada um tem uma visão. Mas eu acho que primeiro montar uma lista de pretensões seria o melhor. Porque se você monta uma lista de pretensões, você na sua lista você vai poder enumerar o que seria de fato aquilo que você entende ser as necessidades primeiras. E aí a partir disso, aí sim, elencado a sua ordem, porque você pode rever isso, né? Se você faz a lista e prepara uma agenda, né? Você faz uma lista e prepara uma agenda. Aí em cima da lista e da agenda que você preparou, o que você faz? Vez por outra, né? Você estabelece um período de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, ou seja lá o que for, você pode ir revendo a sua lista e readequando conforme a sua agenda, diante daquilo que você entende ser o mais necessário ou não. Então, você de repente estabelece alguns critérios de agenda para fazer graduações, por exemplo, e você bota lá. Mas dentro das graduações eu quero fazer algumas pós-graduações. Eu estou dando um exemplo por acaso. Bota lá, pós-graduações. Então você bota lá a sua lista de graduações, sua lista de pós-graduações. Aí você começa, não, vou fazer primeiro essa aqui. Fez a primeira. Mas de repente na lista de pós tem algum tipo de especialidade que vale a pena fazer para completar a primeira que você fez, então você não vai direto para a segunda. E aí você vai podendo rever e optando para ir adequando a tua agenda. Até porque essa agenda não pode ser, desculpa de interromper, essa agenda não pode ser uma coisa estática, né? Porque as próprias motivações externas, né, as circunstâncias da vida, podem alterar a tua prioridade, pode reformular o teu foco. Uma necessidade premente que surja
Ele pode dizer para você, olha, para isso aqui agora, a emergência é isso aqui. Só o fato de você passar por uma realidade que você não estava prevendo, um imprevisto qualquer, pode te mudar completamente a agenda. Eu colocaria isso que o Fernando falou e o que você falou nos seguintes termos, assim. Eu estabeleci os objetivos para as diferentes áreas da vida. E aí, quais são os passos para chegar lá? O que eu preciso fazer para chegar lá? Se é um objetivo, é um curso, aí eu preciso passar em um concurso, aí depois eu preciso fazer o concurso, aí depois eu preciso fazer o próprio curso, me matricular nas matérias a cada semestre. Aí você tem etapas. Então divide em etapas aí, e nessas etapas colocar o cronograma, qual o tempo estimado que vai levar a essa etapa. Aí o Fernando falou uma coisa muito importante, o rever, porque esse objetivo não é alguma coisa que está sendo alcançada de uma maneira isoladamente. Tem todo um conjunto das outras áreas da vida interferindo também. Então, de tempos em tempos, eu particularmente, todo mês verifico quais são essas interferências, o que está atrapalhando, o que está me desviando, o que está me colocando, me convergindo para aquele objetivo. Então essa análise me leva a ver o seguinte: existem coisas que estão me desviando de alcançar aquele objetivo. Eu preciso ver nessas coisas aí o que eu posso viver sem. E aí me desapego dessas coisas. Isso vamos poder falar sobre isso. Não tem alguma coisa externamente que interfere na sua continuidade de alguma coisa. Por exemplo, né, o cara quando faz algo do tipo, né, não vou casar agora, quero primeiro terminar minha faculdade. Mas ele não tinha alguém como pretensão para o casamento. E de repente, no meio do caminho, na própria faculdade, eis que surge a princesa, né? E aí ele diz, não tem como, não vou perder essa oportunidade. E a expectativa da Cinderela, da princesa, é quero casar. E o cara não vai deixar de fazer, então ele casa. Então, no meio do caminho que era para se casar, né, o casar-se seria para depois da faculdade, acabou sendo antecipado. E o que é um apego se torna um desapego. Vamos falar sobre desapego no segundo bloco? Vamos falar sobre essa necessidade de que a agenda não pode ser engessada porque ela tem que viver em função das circunstâncias que inevitavelmente todo mundo vive, todo mundo vivencia dentro da sua existência, dentro do seu cotidiano. A gente volta já, você não sai daí, daqui a pouco a gente desapega juntos. Tchau.